O sol castigava a terra rachada do sertão, implacável como a própria morte, mas nem mesmo o calor infernal, que evaporava as últimas esperanças de chuva e transformava a paisagem em um inferno árido, era capaz de abafar o som que fez o Coronel Severino, conhecido em toda a Caatinga como o Diabo Loiro, gelar até a espinha. Era não um grito de dor de um homem ferido em combate, nem o brado de desafio de um jagunço em seus últimos momentos. Era algo muito pior, um lamento agudo e desesperado, um som primal que rasgou o silêncio opressor do agreste ecoando antrei. Os mandacarus retorcidos e as pedras calcinadas vinha das profundezas da alma, carregado de um terror tão puro e de uma dor tão indizível que fez até mesmo o coração de pedra de Severino, calejado por incontáveis batalhas e atos de crueldade, apertar-se em seu peito. Severino não era um homem de fraquezas. Sua reputação, construída a ferro e fogo, era a de um demônio loiro, um flagelo enviado para impor sua vontade sobre os coronéis rivais e os cabras insubordinados do sertão. Suas mãos, grossas e marcadas por cicatrizes, já haviam manchado o chão com o sangue de incontáveis inimigos, e seus olhos azuis, frios como o aço, jamais traíam qualquer emoção. Mas naquele instante, algo diferente aconteceu. Aquele grito, uma mistura lancinante de pânico absoluto e uma agonia que parecia não ter fim menos fez desviar do seu caminho de ferro e morte. Ele estava a caminho de uma pequena fazenda vizinha, onde uma disputa de terras aguardava sua intervenção brutal. Mas o som parecia puxalou com uma força invisível, irresistível. Seu cavalo, um alazão forte e acostumado aos rigores do sertão, relinchou, sentindo a mudança de rumo brusca. Severino o conduziu com mão firme, seus instintos de predador aguçados, mas desta vez não para caçar uma presa, e sim para confrontar uma dor que ele não compreendia. O Diabo Loiro, que impunha terror por onde passava, agora era guiado por um sentimento que beirava a curiosidade, misturada a uma pontada de algo que ele não reconhecia em si mesmo. Preocupação. Ele não sabia, mas naquele instante, o destino de uma vida inocente e o seu próprio futuro se entrelaçavam sob o olhar indiferente e impiedoso do sertão. Aquele grito não era apenas um som, era um chamado, uma fenda na armadura de sua crueldade, uma abertura para uma transformação que ele jamais poderia prever. O que o esperava naquelas terras ressecadas mudaria para sempre a trajetória do homem mais temido do sertão. Oh, Coronel! Severino estava prestes a descobrir que mesmo no coração mais duro, a humanidade poderia por vezes encontrar uma maneira de florescer, mesmo sob o sol escaldante de um sertão impiedoso. E a cena que ele encontraria seria tão chocante que a lembrança daquele grito inicial se tornaria apenas o prelúdio de um pesadelo ainda maior, que o Diabo Loiro estava prestes a confrontar. O cheiro de suor e poeira misturava e ar pesado, mas havia algo mais, um odor quase imperceptível de medo. Severino desceu do cavalo, deixando-o amarrado a um tronco retorcido, e seguiu a pé, com passos calculados e silenciosos. A paisagem, monótona e esverdeada pelos poucos cactos que resistiam à seca, abria-se lentamente, revelando um pequeno declive, onde um fio de água, quase um lamento, serpenteava. Era o que restava de um riacho, quase completamente seco, mas que ainda oferecia um oásis precário para a pouca vida que insistia em brotar. E foi ali que ele viu. A imagem que se revelou diante dos olhos de Severino era de uma crueldade tão explícita que, por um instante, até o Diabo Loiro hesitou. À beira do riacho moribundo, onde a água era apenas uma memória distante e o barro rachado exibia as marcas da seca inclemente, uma mulher estava amarrada a um tronco retorcido de juazeiro. Seu corpo magro e frágil tremia visivelmente, não apenas de medo, mas de exaustão e dor. As roupas, surradas e rasgadas, mal cobriam as feridas abertas em suas costas, que denunciavam a barbárie das chibatadas recentes. O sangue, coagulado e escuro, contrastava com a pele castigada, mas o que mais chocou Severino foram os olhos da mulher. Velados por uma cegueira profunda, fixavam-se no nada, vazios e sem brilho, mas transmitindo uma angústia que ia além da compreensão. Era a dor de quem não via, mas sentia cada humilhação, cada golpe, cada instante de terror. Ela não ver seus agressores, mas a expressão em seu rosto, contorcida em uma máscara de puro pavor, dizia tudo. Ao seu redor,
3 homens, capangas brutais e com sorrisos sádicos nos lábios, riam da dor dela, da sua impotência, da sua cegueira. Um deles, um brutamontes de barba rala e olhos vazios, empunhava um chicote, ainda úmido de sangue. Outro segurava um punhal, brincando com a lâmina sob o sol, como se contemplasse qual seria o próximo passo da tortura. O terceiro, o mais jovem, apenas observava, com um prazer doentio estampado no rosto. Eles estavam prestes a desferir o golpe final, a extinguir a pouca vida que restava naquela mulher. Severino, que já havia presenciado atos de barbárie em sua vida, sentiu uma fúria selvagem consumir seu peito. Aquilo não era combate, não era disputa de terras, nem mesmo vingança. Era covardia pura e brutal. Era a humilhação de um ser indefeso, a diversão com a agonia alheia. Eram homens que se deleitavam em infligir dor sem qualquer propósito, além da crueldade. Aquilo era algo que, mesmo para o Diabo Loiro, era inaceitável. Com um movimento rápido e quase imperceptível, Severino puxou seu facão da bainha. A lâmina, afiada e polida, brilhou sob o sol escaldante, refletindo a luz em um presságio de morte. O ranger do metal e o sibilar do ar cortado pela arma anunciaram o terror que estava por vir para os carrascos. Os sorrisos sádicos nos rostos dos capangas congelaram. Eles não tiveram tempo de reagir. O Diabo Loiro, o temido coronel Severino, havia chegado, e o que aconteceria a seguir transformaria aquele riacho seco em um palco de sangue e justiça, alterando para sempre a vida da escrava cega e do homem que até então só conhecia violência como resposta. O grunhido baixo e gutural que escapou dos lábios de Severino foi a única advertência que os agressores da mulher cega receberam. Um som que, para quem o conhecia, anunciava a tempestade. Com a velocidade de um raio e a precisão letal de um predador, o Diabo Loiro avançou. Não houve gritos de guerra ou palavras ameaçadoras, apenas o sibilar do ar cortado pelo movimento de seu corpo e o brilho assustador da lâmina do facão, sob o sol inclemente. O primeiro a cair foi o Brutamontes, com o chicote. Ele mal teve tempo de virar a cabeça ao som do ranger de botas na areia. Severino, com um golpe limpo e certeiro, atingiu-o na lateral do pescoço, cortando fundo. O homem desabou como um saco de pedras, a expressão de pavor congelada em seu rosto, o chicote caindo de suas mãos inertes. Não houve um segundo grito, apenas um estertor abafado e o som úmido do corpo encontrando o chão. O segundo, o que brincava com o punhal, reagiu mais rápido, puxando sua arma e girando para enfrentar a ameaça. Mas a agilidade de Severino era lendária, e El não dera seu apelido à toa. Antes que o punhal pudesse sequer apontar para ele, o facão do coronel já estava em movimento. Um golpe rápido no pulso do homem fez com que a lâmina caísse ao chão com um tinido metálico. O grito de dor do capanga foi cortado pela metade, quando o facão de Severino, em um movimento giratório, encontrou seu peito. O ferro encontrou a carne, e o homem tombou, os olhos arregalados de surpresa e agonia, o corpo convulsionando antes de ficar inerte. O terceiro capanga, o mais jovem, assistia à cena com o terror estampado no rosto. Ele não era um combatente experiente como os outros, apenas um covarde que se divertia com a dor alheia. Seu sorriso sádico havia desaparecido, substituído por um pânico paralisante. Ele tentou fugir, virando as costas e correndo desabalado na direção da caatinga. Mas Severino não permitia testemunhas de seus atos, especialmente quando estes visavam a justiça, por mais brutal que ela fosse. Um tiro seco ecoou no ar. Severino, com sua pistola Colt cravada na cintura, não hesitou. A bala encontrou o jovem capanga nas costas. Ele caiu de bruços na areia, levantando uma pequena nuvem de poeira, seu corpo se contorcendo em espasmos, antes de silenciar. Em questão de segundos, os homens que antes se divertiam com a dor alheia jaziam inertes, suas risadas silenciadas para sempre, seus corpos espalhados em poses grotescas, sob o sol escaldante do sertão. O silêncio que se seguiu foi quase mais opressor do que o grito inicial da mulher. Apenas o zumbido insistente de moscas e o farfalhar das folhas secas ao vento quebravam a quietude macabra. O cheiro de pólvora e sangue pairava no ar, misturado ao odor terroso do sertão. Severino se ergueu, o facão pingando sangue, seus olhos azuis varrendo a cena,
buscando qualquer sinal de ameaça. Quando se convenceu de que não havia mais ninguém, sua atenção se voltou para a mulher amarrada ao tronco. Ela estava trêmula, o corpo convulsionando levemente, os olhos vazios ainda fixos no nada. Não podia ver o massacre que Severino acabara de promover em seu nome, mas o silêncio repentino e a ausência dos sons de seus agressores eram prova suficiente de que algo drástico havia acontecido. Ela esperava o próximo golpe, a próxima humilhação, mas tudo o que sentiu foi a ausência de dor. Severino se aproximou dela, os passos firmes. Seus olhos, que há poucos minutos haviam emanado uma fúria assassina, agora carregavam uma expressão de curiosidade e uma ponta de algo que ele não reconheceria como compaixão. Ele observou as amarras que prendiam a mulher ao tronco, menos cordas rústicas e apertadas que já haviam cortado pele de seus pulsos e tornozelos com a lâmina do facão que ainda pingava o sangue dos carrascos. Severino cortou as amarras. A mulher, que estava tão tensa, relaxou bruscamente, quase caindo. Ele a segurou antes que atingisse o chão, sentindo a fragilidade de seu corpo, a magreza de seus ossos. Era como segurar um feixe de vime, tão leve e delicado. Ela não fez. Nenem som. Apenas seus dedos, hesitantes e finos, teitoram o ar, buscando um apoio, uma referência. Ela não o via, mas sentia a presença imponente de seu salvador. O calor que irradiava de seu corpo, o cheiro de couro, suor e sim, o leve rastro de sangue. Era uma sensação estranha e aterrorizante, mas ao mesmo tempo, um alívio imenso. Severino a afastou do tronco, segurando-a pelos ombros. Ele a sentiu tremer em seus braços. Que tipo de vida aquela criatura havia levado para estar tão acostumada à dor e ao medo? Ele, o diabo loiro, o homem que havia semeado o terror por onde passou, agora se via diante de uma fragilidade que o desarmava. Quem diria que o coração do diabo loiro, calejado por tantas batalhas e por uma vida de brutalidade, seria tocado pela desolação e pela vulnerabilidade de uma escrava cega? Ainda havia uma parte dele que gritava para deixá-la ali, para seguir seu caminho e esquecer a cena. Ela era um fardo, uma fraqueza em seu mundo de força bruta, mas o grito que o havia traído, a visão dos olhos vazios e o cheiro de sangue dos covardes que a torturavam haviam despertado algo nele, uma pequena chama de decência talvez, ou apenas uma repulsa pela covardia extrema. Severino olhou para o cavalo, que esperava pacientemente a poucos metros. Ele sabia que não poderia dixá-la ali para morrer, não depois de tê-la salvado. Pegá-la nos braços e levá-la consigo seria uma afronta a tudo que ele representava como o diabo loiro, o homem impiedoso e solitário. Mas deixá-la ali, à mercê da própria sorte, para ser encontrada por outros homens cruéis, ou simplesmente para perecer de fome e sede naquele sertão impiedoso, era algo que o recém-descoberto lado humano do coronel Severino não permitia. Ele a pegou com cuidado, sentindo o peso quase insignificante de seu corpo em seus braços. Ela não era uma prisioneira, mas sim uma protegida inesperada. Levantou-a e, com a mesma destreza com que empunhava o facão, a colocou sobre a sela de seu cavalo, sentindo-a leve como uma pena. Ele a ajeitou na frente, de forma que pudesse segurá-la enquanto montava. Severino subiu no cavalo, posicionando a mulher à sua frente. Sua respiração, ainda ofegante de medo, batia contra seu peito. Ele a sentiu tão frágil, tão vulnerável. Para onde a levaria? Para sua fazenda, um lugar seguro, mas secreto, onde poucos ousavam se aproximar. Um lugar onde ele reinava absoluto, mas onde agora teria que abrir espaço para uma alma tão machucada, no caminho de volta, em meio ao silêncio quebrado apenas pelo vento, pelo rangido do couro da sela e pelos passos firmes do cavalo sobre a terra seca. Severino se perguntava sobre o nome dela, sobre sua história, sobre o que a vida havia reservado para aquela alma tão machucada. Ele, o diabo loiro, acostumado a impor a morte, agora levava uma vida consigo, e ele sabia que para o coronel Severino nada mais seria o mesmo. O Sertão, com sua crueldade e sua beleza áspera, havia testemunhado não apenas um resgate, mas o início de uma transformação. Severino, com o facão ainda em punho e a respiração pesada, não perdeu tempo. Os corpos dos agressores jaziam espalhados, e o silêncio, antes opressor, agora era carregado com o peso da violência recém-ocorrida. Com a mesma destreza com que havia silenciado os capangas, ele se ajoelhou ao lado da mulher.
que tremia incontrolavelmente. Seus olhos vazios, fixos no nada, revelavam um trauma que ela acabara de suportar. O diabo loiro, cujas mãos haviam derramado tanto sangue, agora se via em uma situação inusitada, a de um salvador. Seu olhar endurecido, acostumado à crueldade do sertão, suavizou-se minimamente ao ver as marcas profundas das cordas nos pulsos e tornozelos da mulher, a pele em carne viva. A cada batida do coração de Severino, um resquício de humanidade, há muito tempo adormecido, parece a despertar. Ele usou a ponta de seu facão para cuidadosamente cortar as amarras restantes. Sentindo a rigidez do nó apertado, a mulher, livre, desabou em um pequeno monte de si mesma, ainda em choque. As pernas incapazes de sustentá-la, Severino a pegou nos braços novamente. Sua leveza era assustadora, um testemunho da subnutrição e dos maus tratos. Ela, com uma delicadeza que surpreenderia qualquer um que conhecesse sua reputação. Ela não fez um som, apenas se aninhou, instintivamente em seu peito, buscando o calor e a segurança que ele, o homem mais temido do sertão, inesperadamente oferece a Severino, a conduziu até seu cavalo. A ideia de cavalgar com uma mulher frágil, os brocos, expondo-se a riscos desnecessários, seria impensável para o Severino de antes. Mas agora, algo havia mudado. Ele a ajeitou cuidadosamente na sela, à sua frente, protegida por seu corpo. O alazão, acostumado apenas ao peso de seu senhor e de sua carga de armas, parecia entender a delicadeza do momento, trotando de forma mais suave do que o habitual, no caminho de volta para sua fazenda. O silêncio era preenchido apenas pelo vento que sussurrava entre os cactos e pelo som ritmado dos cascos do cavalo. Severino sentia a respiração fraca da mulher contra seu peito, a leveza de seu corpo. Ele se perguntava sobre ela. Quem era? Qual era sua história? O que a havia levado a tal situação de desespero? As perguntas pairavam no ar, sem respostas. Ela não falava, parecia ainda em transe. Ou talvez o trauma tivesse deixado muda. Ao chegarem à fazenda de Severino, escondida entre as serras, áridas e protegida por desfiladeiros rochosos, o ambiente era de apreensão. Os poucos homens de confiança do coronel, acostumados a viê-lo retornar de batalhas, estranharam a visão de seu líder com uma mulher, ainda por cima cega e em tal estado de debilidade. Seus olhares eram de desconfiança e até mesmo de medo. Quem era ela? Um novo refém? Uma prisioneira? Mas a palavra do coronel era lei. Severino desceu do cavalo com a mulher nos braços, e sua voz, normalmente um trovão, agora soou mais grave, mas com uma autoridade inquestionável. Esta mulher foi resgatada. Ela será tratada com respeito, que ninguém ouse tocar um fio de cabelo sequer. Um dos homens, o velho Pedro, um sertanejo leal e de poucas palavras, acenou com a cabeça. Ele já havia visto o suficiente na vida para saber quando seu coronel estava agindo por um motivo que ia além da simples violência. Pedro chamou algumas das poucas mulheres que viviam na fazenda, as esposas de outros vaqueiros, e as instruiu a cuidar da recém-chegada. A escrava cega foi levada para uma das casas de taipa mais simples, mais limpa. Ali, foi lavada, seus ferimentos foram tratados com ervas medicinais e compressas, e lhe foi oferecida comida e água. Severino observava à distância, sem se aproximar muito, mas com uma atenção que não passava despercebida pelos seus homens. Ele notou a transformação lenta, mas visível, em seu semblante. O medo extremo dava lugar a uma exaustão profunda, e a rigidez do corpo começava a ceder. Ainda assim, a tristeza em seus olhos, mesmo sem brilho, era palpável. Severino, que jamais se importara com os sentimentos alheios, sentiu uma pontada de algo que beirava a preocupação. Quem diria que o temido diabo loiro, o homem que havia semeado o pânico por onde passou, agora se preocuparia com o bem-estar de uma escrava cega? Aquele dia, no riacho seco, não havia sido apenas um resgate. Havia sido um divisor de águas, o início de uma reviravolta que ninguém, nem mesmo Severino, poderia ter previsto. Antes de continuarmos com esta história incrível, temos um pedido especial para você. Se você está gostando da aventura, do Coronel Severino e da misteriosa escrava cega, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos capítulos e siga-nos nas redes sociais. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como este para você. Muito obrigado por assistir e nos diga nos comentários de onde você nos assiste e qual é o seu nome. Queremos muito saber. Com a mulher finalmente livre das amarras
e recebendo os primeiros cuidados, Severino sentiu um estranho misto de alívio e inquietude. Ele a observava de longe, da varanda de sua casa principal, enquanto as mulheres da fazenda, lideradas pela esposa de Pedro, a cuidavam com uma gentileza inesperada. O diabo loiro nunca havia abrigado ninguém em sua propriedade que não fosse um de seus homens leais, ou em raras ocasiões, um prisioneiro. Aquela mulher, frágil e muda, era uma anomalia em seu mundo de controle e poder. Ela não respondia a perguntas, nem a gestos. Parecia estar em choque profundo, ou talvez o trauma e a cegueira tivessem calado de vez. Seus olhos, embora vazios, pareciam carregar o peso de 1000 sofrimentos, de uma vida inteira de dor e abandono. Severino via a exaustão em cada traço de seu rosto, em cada movimento lento e hesitante. A pele queimada pelo sol e marcada pelas chicotadas a denunciava como alguém que havia conhecido apenas a brutalidade do cativeiro. A curiosidade de Severino, um sentimento que raramente se manifestava em seu peito endurecido, começou a roer. Quem era ela? De onde vinha? E o que a tinha levado a um destino tão cruel? Ele, que sempre agia com base em informações precisas e calculadas, detestava a incerteza. A presença daquela mulher representava uma grande interrogação em seu domínio, uma variável incalculável. Ele a viu tentando beber um pouco de água, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o copo de barro. Uma das mulheres da fazenda ajudou, segurando o copo para ela, e Severino notou o cuidado, quase uma ternura, naquele gesto. Era algo que ele raramente via em seu mundo, onde a sobrevivência era a única lei, uma pontada de algo que ele não conseguia identificar, mas que se assemelhava a uma estranha forma de responsabilidade. Começou a crescer dentro dele. Levar a mulher consigo seria, sim, uma afronta a tudo que ele representava. Sua imagem de impiedoso e inabalável seria questionada. Ele havia construído sua reputação sobre o medo e a ausência de misericórdia. Abrir a porta de sua fortaleza para uma alma tão vulnerável era um risco. Mas a imagem dos capangas, rindo enquanto a torturavam, a cegueira em seus olhos, o grito que o havia traído, tudo isso se repetia em sua mente. Deixá-la ali, à mercê da própria sorte, para talvez ser encontrada por outros homens tão cruéis quanto os que ele havia batido, ou simplesmente para morrer de inanição ou de suas feridas sob o sol escaldante, era algo que o Requiem, descoberto lado humano, do diabo loiro, não permitia mais. Havia um limite, mesmo para ele, para a covardia. Ele desceu da varanda e caminhou lentamente em direção à pequena casa onde ela estava. Os homens da fazenda, que o observavam à distância, se encolheram levemente, sabendo que a presença do coronel podia significar tanto ordem quanto desordem. Mas Severino não estava ali para repreendê-los. Ele estava ali pela mulher. Ao entrar na casa, o cheiro de ervas e a quietude reconfortante a envolveram. A mulher estava deitada em uma esteira, coberta por um pano simples. As mulheres da fazenda haviam saído, deixando-a descansar. Severino se aproximou, sua sombra cobrindo parte do rosto dela. Ela não se moveu, não reagiu. Ele se ajoelhou. Leiro dela, pela primeira vez em anos, Severino sente-se completamente desarmado, não por um inimigo, mas pela fragilidade de outra criatura. Seus dedos, grossos e calejados, hesitaram por um momento antes de tocarem de leve o braço dela. A pele estava quente e áspera, mas ele percebeu um pulso fraco sob seus dedos. Ela estava viva e respirava. Severino, que raramente se dirigia a alguém com voz que não fosse de comando, tentou falar. Sua voz saiu mais rouca do que o normal. Mulher, ele começou, mas parou. Você está segura aqui? Ela não respondeu, mas um leve tremor percorreu seu corpo. Era um sinal, por menor que fosse, de que ela o ouvia, que sua presença alcançava, mesmo em sua escuridão. O diabo loiro, acostumado a impor obediência pelo medo, se via agora tentando oferecer consolo. Era uma sensação nova e perturbadora. Ele decidiu que ela ficaria na fazenda, não como uma prisioneira, mas como uma protegida. As curandeiras da região seriam chamadas para cuidar de seus ferimentos, não apenas os físicos, mas também osta alma, a comida farta da fazenda, o descanso e a segurança. Ele esperava, devolveriam-lhe a força e talvez a voz. No caminho para fora da casa, Severino já traçava planos. Ele intensificaria as patrulhas ao redor de sua propriedade. Ninguém, nem mesmo os fazendeiros mais poderosos da região, deveria ousar se aproximar e ameaçar o que ele havia decidido proteger. Era uma nova camada de responsabilidade,
uma que ele não havia buscado, mas que aceitaria. Enquanto se afastava, o coronel Severino olhou para o céu noturno do sertão, estrelado e imenso. Ele, que havia construído seu império sobre a violência e a dominação, estava agora responsável por uma vida frágil e vulnerável. No caminho, em meio ao silêncio quebrado apenas pelo vento e pelos passos de seus homens, que se preparavam para a noite, ele se perguntava sobre o nome dela, sobre sua história, sobre o que a vida havia reservado para aquela alma tão machucada. Ele sabia que precisava descobrir. O nome era o primeiro passo para a humanidade, para o reconhecimento. O nome, quem diria que o Diabo Loiro buscaria um nome no meio do nada? A fazenda de Severino, um complexo de casas de taipa e currais de madeira bruta, aninhado entre as serras áridas, era mais do que um lar, era uma fortaleza, escondida da vista de forasteiros, por densos arbustos de caatinga e trilhas tortuosas. Era o coração do domínio do coronel, um lugar onde apenas seus homens mais leais eram permitidos. A chegada da mulher cega, no entanto, perturbou a rotina espartana e trouxe uma estranha quietude ao local. Os homens de Severino, vaqueiros rudes e jagunços com cicatrizes, não disfarçavam a desconfiança. Seus olhares curiosos e cautelosos seguiam o coronel enquanto ele a conduzia para dentro de uma das casas mais afastadas, destinada a hóspedes ou, mais comumente, a prisioneiros temporários. Mas a postura de Severino era clara. Aquela mulher não era uma prisioneira. Seus olhos azuis, embora sempre vigilantes, carregavam uma dureza incomum, um aviso silencioso para quem ousasse questionar sua decisão. A palavra do Diabo Loiro era lei, e a lei, naquele instante, era de proteção. A mulher, ainda em estado de choque, foi recebida por um grupo de mulheres da fazenda lideradas por Maria José, a esposa do velho Pedro. Maria José, uma mulher de mãos calosas e coração bondoso, havia sido instruída pessoalmente por Severino. Cuidem dela, ele havia dito, com uma gravidade que não admitia réplicas. E deem a ela tudo o que precisar. Era um comando que reverberava nos corredores do poder do coronel. E as Mulhars, acostumadas à obediência, mas também movidas por uma empatia genuína, acolheram a estranha. A primeira coisa que fizeram foi limpá-la. Anos de sujeira, suor e maus tratos haviam grudado em sua pele. Com água morna e sabão de cinzas, as mulheres removeram a camada de miséria que a cobria, revelando não apenas as marcas de chibatas e as cicatrizes antigas, mas também uma pele surpreendentemente macia e um rosto delicado, apesar da magreza. Os cabelos, emaranhados e cheios de nós, foram desembaraçados com paciência e cortados, dando-lhe um aspecto mais arrumado. Enquanto a cuidavam, a mulher permanecia em silêncio, uma estátua de resignação, seus olhos opacos fixos no vazio. Curandeiras da região, conhecidas por seu conhecimento ancestral de ervas e rituais de cura, foram chamadas. Severino, que sempre zombara de curas de rezadeiras, agora permitia que elas examinassem a mulher. Elas diagnosticaram desnutrição severa e esgotamento físico e mental. A cegueira, elas disseram, parecia ser irreversível possivelmente, causada por uma doença mal curada ou pela falta de nutrição adequada durante anos. Mas as feridas externas, as chibotadas, as escorioques, essas poderiam ser tratadas. Compressas de ervas quentes foram aplicadas às feridas abertas, e infusões amargas foram dadas para fortalecer seu corpo. Aos poucos, a comida farta da fazenda, menos um luxo que ela certamente não conhecia, menos começou a devolver-lhe a força. Caldos nutritivos, carne seca moída e farinha eram oferecidos em pequenas porções, com a insistência das mulheres. A princípio, ela comia devagar, quase com medo, como se temesse que a comida fosse retirada a qualquer momento. Mas a constância dos cuidados e a ausência de violência a encorajaram. Severino observava à distância, notando a transformação lenta, mas visível, em seu semblante. A tristeza profunda em seus olhos, mesmo sem brilho, começou a ceder lugar a uma calma tênue. O corpo, antes tenso e retraído, relaxava um pouco mais a cada dia. Ela ainda não falava, mas seus gestos eram menos rígidos, e ela começava a aceitar o toque gentil das mulheres para Severino. Essa observação se tornou um hábito. Ele passava longos períodos na varanda de sua casa, fumando seu cachimbo e observando a rotina ao redor da mulher. Aquilo era algo novo para ele, uma quebra em sua disciplina de ferro. Seus homens notaram, mas ninguém ousou comentar. O coronel estava diferente. Menos impulsivo, talvez, mais pensativo.
ele via as mulheres da fazenda conversando com ela, mesmo sem obter respostas. Contavam histórias do dia a dia, da colheita, dos animais. Tratavam-na não como uma escrava, mas como uma pessoa, uma igual. Esse tratamento, tão oposto ao que ela havia conhecido, era o verdadeiro remédio para sua alma. Severino, o diabo loiro, estava, sem saber, criando um santuário para uma alma ferida, um refúgio inesperado no coração de seu domínio. Havia algo de intrínseco no cuidado com a vida que ressoava em Severino. Apesar de toda a sua brutalidade, talvez fosse a memória de sua própria infância difícil no sertão, ou talvez uma parte de sua humanidade que ele havia enterrado sob camadas de poder e violência. A visão daquela mulher se recuperando, mesmo que lentamente, trazia uma estranha satisfação que nenhum saque ou vitória em batalha jamais lhe dera. Ele sabia que a paz na fazenda era temporária. A notícia de seus feitos no riacho seco, do massacre dos capangas e do resgate da escrava, inevitavelmente chegaria aos ouvidos do senhor dela, um fazendeiro poderoso e vingativo. O sertão era um lugar onde a honra e a vingança eram moedas de troca tão valiosas quanto o gado. Severino se preparava mentalmente para o confronto que viria, mas agora ele tinha um novo motivo para lutar, não apenas por seu território ou sua reputação, mas pela vida daquela mulher. A cada dia que ela ganhava um pouco mais de força, a cada sorriso tímido que surgia nos lábios das mulheres que a cuidavam, a responsabilidade de Severino crescia. E, sem que ele soubesse, a escrava cega estava curando algo nele que ele nem sabia que estava quebrado. O diabo loiro estava, aos poucos, descobrindo um novo lado de si mesmo, um lado que o deixaria, em breve, sem palavras. Apesar da segurança relativa e dos cuidados que recebia na fazenda de Severino, as noites da escrava cega eram assombradas por terrores que nem mesmo o dia claro e a presença gentil das mulheres conseguiam dissipar. A escuridão, que para ela era uma constante, transformava-se, ao cair da noite, em um palco para as memórias mais brutais de seu passado. Gritos abafados, ecos de chibatadas secas rasgando o ar, e vozes ameaçadoras que se materializavam no silêncio da fazenda, menos tudo. Isso compunha a sinfonia cruel de seus pesadelos. Ela acordava em pânico, o corpo tremendo incontrolavelmente, suada, o fôlego curto. Seus gritos, inicialmente meros sussurros de agonia, tornariam-se mais audíveis, rasgando a quietude da madrugada. As mulheres que a cuidavam tentavam acalmá-la, sussurrando palavras gentis, segurando suas mãos frias, mas o terror parecia arraigado. Demais, profundo demais para ser facilmente aplacado. Severino, que dormia na casa principal, não muito longe de onde ela estava, começou a ser perturbado por aqueles lamentos. Ele, o diabo loiro, acostumado ao som de tiroteios, gritos de inimigos e o mugido do gado, nunca imaginou que o choro de uma mulher pudesse penetrar sua couraça de indiferença. Mas cada grito dela, cada gemido de desespero, parecia o eco, algum canto remoto de sua alma. Ele, cujas ações sempre foram guiadas pela dureza do sertão, pela lei do mais forte, sentia-se estranhamente perturbado por aqueles pesadelos noturnos. A dor que ela expressava não era física, não era o tipo de ferimento que um facão pudesse resolver, ou uma bala pudesse silenciar. Era um tipo de sofrimento diferente, intangível, que se aninhava na mente e na alma. Severino, o homem de ação e força bruta, não tinha ferramentas para lidar com aquilo. Ele começou a se levantar durante as noites, inquieto. Caminhava pela varanda, observando as estrelas, mas seus pensamentos estavam fixos na pequena casa onde a mulher jazia. Podia ouvir os murmúrios das mulheres da fazenda que tentavam acalmá-la, e às vezes o som abafado de seu choro. Era uma agonia que ele não conseguia entender, mas que o incomodava profundamente. Havia algo mais profundo, algo que exigia compreensão, e talvez, quem diria, compaixão. O diabo loiro, que havia construído seu império sobre a ausência de sentimentos, se via agora diante de um tipo de vulnerabilidade que o desarmava. As batalhas do sertão, por mais violentas que fossem, eram simples em sua natureza: vencer ou morrer, mas lidar com o tormento de uma alma ferida, com os fantasmas de um passado brutal. Isso era um território desconhecido e assustador para Severino. Ele começou a observar a mulher com mais atenção durante o dia. Notava a sua fragilidade, a forma como tateava o ar, buscando-se e guiar, a maneira como ouvia os sons ao seu redor, tentando compensar a ausência da visão. As mulheres da fazenda
haviam dado a ela o nome provisório de muda, pela sua incapacidade de falar. Mas Severino sentia que havia algo mais nela, uma força silenciosa que resistia. Mesmo em meio a tanto sofrimento, um dia, enquanto observava Muda ser alimentada pelas mulheres, ele se aproximou, algo que raramente fazia. As mulheres ficaram tensas, mas ele as ignorou. Seus olhos fixaram-se nela. Você tem medo da escuridão? Ele perguntou. Sua voz mais baixa do que o habitual, quase um murmúrio. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos vazios se voltaram na direção de sua voz, como se tentasse vê-lo de alguma outra forma. Depois de um longo silêncio, ela balançou a cabeça lentamente, um gesto quase imperceptível. Não era medo da escuridão física, ele percebeu. Era que a escuridão. 13 consigo, as lembranças, os terrores que a perseguiam. Severino se viu em uma encruzilhada. Ele havia resgatado a mulher de seus agressores, oferecido-lhe abrigo e cuidados físicos. Mas como combater os fantasmas de sua mente? Como lutar contra um inimigo que não tinha forma, que vivia apenas nas sombras de um passado brutal? Era um desafio diferente de qualquer outro que ele já havia enfrentado naquela noite. Os gritos voltaram mais intensos, mais desesperados. Severino não suportou. Ele se levantou, vestiu suas roupas e caminhou diretamente para a casa da mulher. As mulheres da fazenda já estavam lá, tentando acalmá-la, mas o terror dela parecia inatingível. Severino entrou na casa. O ambiente era sombrio, iluminado apenas por uma lamparina fraca. A mulher estava encolhida em sua esteira, tremendo, os braços abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger de um ataque invisível. Ele se ajoelhou ao lado dela. Mulher, ele disse, sua voz grave, mas sem a aspereza habitual. Não há ninguém aqui para te fazer mal. Você está segura. Ela pareceu ouvir, pois seus gritos diminuíram, transformando-se em soluços abafados. Suas mãos tatearam o ar buscando algo. Severino, hesitantemente, estendeu a sua. Seus dedos grossos e calejados envolveram os dela, pequenos e frágeis. Ela os apertou com uma força surpreendente, como se estivesse se agarrando a um solve-vidas no meio de um oceano tempestuoso. Foi um momento de silêncio, quebrado apenas pela respiração ofegante dela. Severino sentiu a leveza de sua mão, a fragilidade de seu corpo. E naquele instante, algo mudou dentro dele. Não era piedade, mas algo mais profundo. Uma conexão, uma responsabilidade que ia além de simplesmente proteger de inimigos externos. Era uma responsabilidade de proteger sua alma, de tentar aplacar a dor que a escuridão trazia. Ele ficou ali, segurando a mão dela, até que os tremores diminuíram e a respiração se acalmou. A mulher finalmente adormeceu, exausta, mas com a mão dele ainda apertada na sua. Severino permaneceu ajoelhado, observando-a. Ele, o diabo loiro, cujas ações sempre foram guiadas pela dureza do sertão, se via agora diante de um tipo de dor que não podia ser resolvida com a ponta de um facão. Havia algo mais profundo, algo que exigia compreensão e talvez, quem diria, compaixão. E ele sabia, com uma certeza estranha, que a busca por essa compreensão seria um dos maiores desafios de sua vida. A cada pesadelo dela, um novo fragmento da armadura de Severino se desfazia, revelando um homem que ele mesmo não conhecia. Dias se passaram na fazenda de Severino, e com eles, uma lenta, mas significativa, transformação começou a ocorrer na mulher cega. A segurança, a alimentação regular e os cuidados constantes das mulheres da fazenda, em especial de Maria. José, a esposa de Pedro, começaram a quebrar o muro de silêncio e medo que a envolvia. Os pesadelos noturnos, embora ainda presentes, tornaram-se menos frequentes e menos intensos. Um sinal de que sua mente começava a encontrar algum refúgio. Severino, por sua vez, continuava a observá-la, não mais à distância, mas de perto. Sem invadir seu espaço, mas com uma presença constante. Ele notava os pequenos progressos. Um movimento menos tenso dos ombros. A forma como ela parecia ouvir com mais atenção os sons da fazenda, menos o canto dos pássaros, o barulho dos animais, as vozes dos homens. Era como se, no lugar da visão, seus outros sentidos estivessem se aguçando, absorvendo o mundo ao seu redor. A voz da mulher, antes apenas um sussurro de dor ou um grito de pânico nos pesadelos, começou a se manifestar em palavras hesitantes. Durante o dia, no início, eram monossílabos, respostas curtas a perguntas simples das mulheres, como sim ou não. Depois, frases curtas, que saíam com dificuldade, como se sua garganta estivesse enferrujada pelo desuso.
Um dia, enquanto Severino estava sentado na varanda de sua casa, ela foi trazida para o terreiro pelas mulheres, para tomar um pouco de sol. Ela sentou-se em um banco de madeira, de costas para a parede, com o rosto virado para o céu. Severino, que observava, sentiu um impulso estranho, levantou-se e caminhou em direção a ela. As mulheres se afastaram um pouco, dando espóquio a Cornell. Ele se agachou diante dela, e pela primeira vez, seus olhos azuis encontraram os dela, embora os dela não pudessem vê-lo. Como você se sente hoje? Ele perguntou, sua voz surpreendentemente suave, desprovida da aspereza habitual. Mulher hesitou. Então, em um fio de voz que mal era audível, ela respondeu, melhor, obrigada. Severino sentiu um arrepio. Aquela era a primeira vez que ela se dirigia diretamente a ele. A primeira vez que ele ouvia sua voz em uma conversa, por mais breve que fosse. Ira ambavanco, um sinal de que a vida estava retornando a ela. Nos dias que se seguiram, a mulher começou a falar mais. Não muito, mas o suficiente para Severino e os outros começarem a montar o quebra-cabeça de seu passado. Ela contou, em fragmentos, sobre a fazenda onde era escravizada. Era uma propriedade grande, a algumas léguas dali, conhecida por sua crueldade e pela dureza de seus senhores. Ela descreveu a rotina exaustiva, as punições brutais por qualquer deslize, a ausência de esperança. A escravidão era uma chaga no sertão, e Severino, embora não fosse um abolicionista, tinha seus próprios códigos. A brutalidade gratuita contra indefesos sempre o havia irritado. Saber que ela havia sido tratada com tamanha selvageria só acendeu mais a chama de sua fúria. Contida, mas presente, ela falou sobre a perda de sua visão. Acreditava ter sido causada por uma doença que nunca foi tratada, talvez febre alta, ou alguma infecção que se agravou devido à falta de cuidados e à desnutrição. A escuridão veio devagar. Ela sussurrou um dia, como uma névoa que nunca se dissipou. A aceitação em sua voz era de cortar o coração, mas o mais chocante e significativo veio em um entardecer. Severino estava sentado com ela no terreiro, a luz alaranjada do sol poente pintando o céu. Ele perguntou sobre sua família, se ela tinha irmãos, pais. Ela balançou a cabeça, negando. Não me lembro. Fui tirada de lá muito pequena, mas meu nome, eu lembro. Severino inclinou-se para frente, a curiosidade em seu rosto. Qual é o seu nome, mulher? Ela respirou, fundo, como se estivesse desenterrando uma memória preciosa de um passado distante e doloroso. Seus lábios se moveram, e a palavra saiu, clara e forte, apesar de ainda um pouco rouca. Maria, um nome simples, mas que carregava o peso de uma vida de sofrimento, e agora, de uma nova esperança. Severino sentiu um nó na garganta. Maria, não a escrava cega. Maria, era a primeira vez em muito tempo que ele se sentia tocado por algo tão singelo. Ele, que nunca se importou com os nomes de suas vítimas ou aliados, que via os homens como peças em um tabuleiro de xadrez. Sentiu o impacto daquele nome. Maria, aquele nome transformou a mulher em sua frente de uma figura anônima e traumatizada. Para uma pessoa com uma identidade, uma história, uma alma, era o primeiro passo para a sua humanidade, para o reconhecimento de sua individualidade. O diabo loiro, o homem que havia construído seu império sobre a despersonalização, agora conhecia o nome da mulher que ele havia salvado. Ele repetiu o nome, quase em um sussurro. Maria. Ela virou o rosto na direção dele, um livre sorriso se formando em seus lábios pálidos. Era o primeiro sorriso que Severino via nela, um vislumbre de luz em meio a tanta escuridão. E aquele sorriso fez algo que nenhuma batalha, nenhuma vitória, nenhum ato de poder jamais havia feito em seu coração. Ele sentiu algo se aquecer em seu peito, um calor estranho e profundo. Naquela noite, Severino não foi atormentado pelos gritos de pesadelo de Maria. Em vez disso, a imagem de seu sorriso e o som de seu nome ressoavam em sua mente. Ele sabia que o resgate no Riacho Seco não havia sido um ato isolado de justiça brutal, havia sido o início de algo muito maior. Algo que estava lentamente desvendando as camadas de sua própria dureza. Maria, o nome que se perdera no tempo, agora pronunciado, abria um novo capítulo na vida do coronel Severino. Um capítulo que o levaria a lugares que ele jamais imaginou que pudesse ir. A simples pronúncia de um nome havia se tornado o catalisador de uma profunda mudança no coração do diabo loiro. Enquanto Maria recuperava suas forças e parte de sua voz na relativa paz,
da fazenda de Severino, uma sombra sinistra e inevitável começava a se projetar sobre o refúgio inesperado, no sertão, onde a honra era um código de conduta impiedoso, e a vingança uma dívida a ser paga com sangue. A notícia do massacre no Riacho Seco e do resgate da escrava cega não demoraria a se espalhar, e essa notícia, Severino sabia, chegaria aos ouvidos do homem mais cruel e influente daquelas terras, Damião, o fazendeiro tirano e senhor de Maria. Damião não era um coronel comum. Sua crueldade era lendária, superando até mesmo a fama de muitos jagunços. Ele era conhecido por sua sede de vingança implacável, por não deixar afrontas impunes e por punir com requintes de sadismo qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. A perda de 3 de seus capangas, homens de sua confiança, e o desaparecimento de uma de suas propriedades, Maria menos seriam vistos por ele como uma afronta direta e pessoal, uma declaração de guerra. Severino, apesar de seu isolamento, autoimposto, mantinha uma rede de informantes espalhada por todo o sertão. Eram tropeiros, mascates, pequenos fazendeiros endividados, ou simplesmente homens que o temiam o suficiente para lhe serem leais. Foi através de um desses informantes, um vaqueiro velho e trêmulo que chegou à fazenda após uma cavalgada exaustiva, que as notícias começaram a se confirmar. Coronel, disse o vaqueiro, suado e com o rosto pálido de medo, o Damião está com os olhos de fogo. Ele jurou vingança pela morte dos homens dele e pelo sumiço da escrava. Está armando um exército, diz que vai queimar tudo e não vai deixar pedra sobre pedra até encontrar o responsável. Severino ouviu em silêncio, sua expressão inabalável, mas seus olhos azuis, frios como sempre, se estreitaram levemente. Ele já esperava por isso. A paz era um luxo passageiro no sertão. Mas agora, a ameaça não era apenas a sua autorização ou ao seu território. Era a vida de Maria, a vulnerabilidade dela, sua cegueira e a fragilidade que ainda a acompanhava. Tornavam-na um alvo. Damião, ele sabia, não hesitaria em usá-la como isca ou em puni-la de forma brutal para atingir Severino. A ideia de Maria novamente nas mãos daquele homem acendeu uma fúria contida no peito do diabo loiro, uma fúria diferente daquela que o impulsionava em combate. Era uma fúria protetora, um instinto que ele não sabia que possuía. Ele começou a se preparar. A fazenda de Severino era fortificada naturalmente, cercada por picos rochosos e desfiladeiros que serviam como barreiras, mas ele sabia que a força de Damião era considerável. Isso os homens, embora covardes, eram muitos e bem armados. Severino convocou seus jagunços mais leais. Eram poucos, mas experientes e devotados a ele. Homens como Pedro, o velho vaqueiro, e Zé Gato, um atirador certeiro. Ele lhes explicou a situação sem rodeios. Damião virá, não para negociar, mas para destruir. Estamos em guerra. Os homens, embora sérios, não recuaram. A lealdade a Severino era uma questão de vida ou morte no sertão, e eles sabiam que, sob o comando dele, teriam uma chance. Começaram os preparativos. As armas foram verificadas e limpas, as munições contadas. Barreiras improvisadas foram erguidas nos pontos mais vulneráveis de acesso à fazenda. Os animais foram recolhidos para os currais internos. A atmosfera na fazenda mudou, de um refúgio calmo para uma guarnição em alerta máximo. Severino supervisionava tudo pessoalmente, sua mente afiada calculando cada detalhe. Onde Damião atacaria? Quais seriam seus movimentos? El Canícia, mente dos coronéis do sertão, a previsibilidade de sua crueldade. Mas, desta vez, havia uma variável que ele nunca havia considerado: a vida de Maria. Ele a visitava com mais frequência agora, não apenas para saber de seu progresso, mas para assegurar-se de que ela estava em segurança. Maria, com sua audição aguçada, sentia a mudança na atmosfera da fazenda. O silêncio estava mais pesado, as vozes dos homens mais tensas. Ela sabia que algo estava se aproximando. Um dia, ela perguntou a Severino: Coronel, sinto que o perigo se aproxima. É por minha causa. Severino hesitou. Ele não queria assustá-la ainda mais. O sertão é um lugar perigoso, Maria. Sempre há perigo. Ele não mentiu, mas também não revelou a verdade completa. Ela assentiu lentamente. Eu sinto. Ela sussurrou. Uma sombra fria como a que me seguia antes. As palavras dela acenderam algo em Severino. Aquela mulher, cega e fragilizada, tinha uma sensibilidade quase premonitória. Ele se perguntava se haveria algo mais em sua cegueira,
algo que ia além da simples ausência de visão. Mas não havia tempo para divagações. A guerra está às portas. Severino decidiu que a protegeria a todo custo. Ela seria escondida no lugar mais seguro da fazenda, um pequeno abrigo subterrâneo, usado em épocas de grandes secas. Seus homens mais leais seriam designados para protegê-la. O Diabo Loiro não permitira que Damião a tocasse novamente. Aquilo era uma questão de honra, não apenas a sua, mas a honra de não deixar a covardia prevalecer. A fazenda de Severino, que era um símbolo de seu poder, agora se tornava também o berço de sua nova responsabilidade. Ele se preparou para a batalha que se anunciava no horizonte, mas desta vez ele tinha algo a mais para proteger. A vida de Maria, aquele ser frágil e vulnerável, havia, de alguma forma inexplicável, tornado-se o ponto central de sua existência, o motivo pelo qual ele lutaria com uma ferocidade ainda maior. O Diabo Loiro estava pronto. Que viesse Damião. A guerra que se anunciava não seria apenas um conflito por terras ou poder. Seria uma batalha pela alma de um homem e pela liberdade. Teuma. O fazendeiro Damião não era um homem de meias medidas. Sua raiva, alimentada pela notícia da morte de seus capangas e, mais ainda, pela afronta de ter uma de suas escravas resgatada pelo temido coronel Severino, fervia como um inferno sob o sol do sertão. Para Damião, a escrava Maria era apenas um objeto, uma peça de sua propriedade, mas sua perda, especialmente nas mãos do Diabo Loiro, era uma mancha em sua honra, um convite à humilhação pública, e no sertão, a honra era mais valiosa que ouro e devia ser lavada com sangue. Damião não poupou esforços. Ele convocou seus homens mais leais e brutais, aqueles que viviam para a violência e a servidão cega. Sua fazenda, que antes parecia um lugar de trabalho árduo, transformou-se em um acampamento de guerra improvisado. Diagoncos do má fama, pistoleiros sem escrúpulos e vaqueiros acostumados à brutalidade responderam ao seu chamado, atraídos pela promessa de pilhagem e pela chance de se provar ao lado de Damião, o tirano. O Diabo Loiro cruzou meu caminho. Damião bradava, a voz rouca de ódio, enquanto caminhava entre seus homens. Ele matou meus cabras e roubou minha propriedade. Ele pagará caro por isso. Não deixaremos pedra sobre pedra na fazenda dele. O que ele fez será cobrado com a vida dele e de todos os que o seguem. Os homens de Damião, embora cientes da reputação temível de Severino, estavam inflamados pela retórica de seu líder e pela promessa de recompensas. Eles se armaram com espingardas enferrujadas, garruchas de 2 canos, facões e peixeiras, afiando suas lâminas sob a luz das fogueiras. Enquanto o cheiro de pólvora e suor pairava no ar, o plano de Damião era simples em sua brutalidade. Um ataque surpresa, em massa, para esmagar a resistência de Severino. Ele imaginava que o Diabo Loiro, apesar de sua fama estar desprevenido vivendo em sua fortaleza, supostamente impenetrável, a ideia era atacar ao amanhecer, quando as sombras ainda alongavam os medos, e pegar os homens de Severino de surpresa, ainda sonolentos e desorganizados. Damião queria não apenas a vitória, mas a aniquilação completa de Severino e de tudo o que ele representava. No entanto, a inteligência de Severino era tão afiada quanto seu facão. Seu domínio sobre o sertão não se baseava apenas na força bruta, mas também em uma rede de informantes e espiões que lhe eram devotados, seja por lealdade genuína, seja pelo medo de sua ira. Um desses informantes, um tropeiro velho e astuto, que vendia suas mercadorias por toda a região, chegou à fazenda de Severino sob o manto da noite, exausto, mas com informações cruciais. Coronel, o tropeiro sussurrou, com a voz embargada, pelo cansaço e pelo temor. Damião está vindo, com uma multidão de homens. Eles planejam atacar ao amanhecer. Querem sua cabeça e a da mulher que o coronel resgatou. Ele jurou que fará com ela o que nunca foi feito antes. Os olhos azuis de Severino endureceram, mas não houve pânico em sua expressão. Ele já esperava por isso. A fúria de Damião era previsível, mas a menção de Maria acendeu uma chama fria em seu peito. A promessa de mais brutalidade contra ela era inaceitável. Severino não era de esperar passivamente. Ele começou a agir imediatamente. Se Damião planejava um ataque, ao amanhecer, ele teria uma surpresa. O Diabo Loiro era um mestre em estratégia e contra-ataques. Ele convocou seus homens, que já estavam em alerta máximo. Eles virão ao amanhecer, Severino anunciou, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Damião acha que nos pegará desprevenidos,
mas ele está enganado. Severino começou a traçar seu plano. Sua fazenda, embora naturalmente fortificada, tinha pontos fracos, e ele os conhecia bem. Ele ordenou que armadilhas fossem montadas nas trilhas de acesso mais prováveis. Espinhos escondidos, troncos de árvores caídos, estrategicamente desfiladeiros, estreitos que se tornariam gargalos mortais para os invasores. Atiradores foram posicionados em pontos elevados, camuflados entre as rochas e a vegetação. Maria, com sua audição aguçada, sentia a agitação crescente na fazenda. O ranger das rodas das carroças que transportavam suprimentos, o sussurro das conversas tensas, o barulho de armas sendo manuseadas, tudo isso indicava que a guerra se aproximava. Ela sabia que era por causa dela, e uma pontada de culpa a atingiu. Mas havia também uma determinação em seu coração. Ela não era mais a escrava indefesa. Agora era uma protegida do diabo loiro, e isso, de alguma forma, lhe dava força. Severino designou um pequeno grupo de seus homens mais leais para proteger Maria e as outras mulheres da fazenda. Elas seriam levadas para o abrigo subterrâneo, o lugar mais seguro em caso de invasão. Não importa o que aconteça lá fora, ele instruiu Pedro, o velho vaqueiro, que seria o encarregado da proteção. Ninguém entra lá e ninguém sai, a não ser por minha ordem. Pedro assentiu, sua expressão séria. Ele confiava em Severino com sua vida, e agora com a vida de sua própria família e da mulher que o coronel havia resgatado. Severino andou por toda a fazenda, verificando cada detalhe, cada posição. Seus olhos varriam o horizonte, tentando prever os movimentos de Damião. Ele estava preparado para o confronto que decidiria não apenas o destino de Maria, mas também o de todo o seu domínio no sertão. A batalha seria dura, ele sabia, mas havia uma nova motivação em seu coração, uma chama protetora que ele não conhecia antes. O diabo loiro, o mestre da guerra e da intimidação, agora lutava não apenas para manter seu poder, mas para proteger uma vida inocente. E essa nova razão para lutar tornaria ainda mais implacável que viesse o amanhecer. Severino estava pronto para mostrar a Damião que mexer com o que ele protegia era um erro que custaria a vida. A sombra do passado de Maria estava prestes a colidir com a fúria protetora do diabo loiro. A madrugada era escura, pesada e úmida, um manto quase impenetrável sobre o sertão. Apenas o canto insistente dos grilos e o couchá distante de um sapo quebravam o silêncio premonitório. Na fazenda de Severino, a tensão era quase palpável. Os homens posicionados em seus postos esperavam. Não havia fogueiras, apenas a luz fraca da lua minguante e o brilho dos olhos de Severino, que varria o horizonte. De repente, um movimento nas sombras, uma mancha escura na vegetação densa, que se movia com uma lentidão calculada, quase sorrateira. Depois, outra e outra. Eram os homens de Damião, avançando sorrateiramente, sob a cobertura da noite, certos de que a surpresa seria seu maior. A intenção era cercar a fazenda e invadir de uma vez, sem dar tempo para Severino organizar uma defesa eficaz. Primeiro sinal audível veio com o estalo de um galho seco. Um dos homens de Damião menos cauteloso pisou em falso. Foi o suficiente. Fogo! A voz de Severino, um trovão que rasgou a madrugada, ecoou pela caatinga. Aquele comando foi o gatilho para o inferno. Dezenas de tiros explodiram das posições escondidas dos homens de Severino. Os primeiros invasores, pegos completamente de surpresa, caíram sem sequer entender o que os atingira. Gritos de dor e de pânico irromperam do grupo de Damião, substituindo o silêncio que eles esperavam manter. A batalha foi instantaneamente feroz e implacável. Os homens de Damião, apesar do choque inicial, eram numerosos e brutais. Eles revidaram, disparando às cegas contra os flashes das armas de Severino. Balas rasgavam o ar, assobiando perigosamente, e o cheiro acre de pólvora começou a sufocar a brisa da madrugada. Severino, no centro do confronto, era um turbilhão de força e estratégia. Ele empunhava sua carabina com precisão mortal, abatendo, um a um, os invasores. Sua mente trabalhava em velocidade máxima, calculando os movimentos inimigos, direcionando seus homens, aproveitando cada falha na formação de Damião. O diabo loiro estava em seu elemento, um mestre na arte da guerra no sertão. No interior da fazenda, em um pequeno abrigo subterrâneo, Maria estava escondida com as outras mulheres e algumas crianças. O som da batalha
era um estrondo constante, abafado pelas paredes de terra, mas ainda aterrorizante. Gritos de homens, o clanger de facões, os tiros incessantes, tudo ecoava em sua mente, trazendo de volta os pesadelos, mas desta vez, reais. Maria tremia, abraçando os joelhos. Sua cegueira, paradoxalmente, intensificava o terror, pois sua imaginação preenchia os espaços vazios com os piores cenários. Ela ouvia os sussurros das outras mulheres que tentavam acalmar as crianças, mas o medo era palpável até mesmo. Entrei e o velho Pedro, com sua espingarda carregada, vigiava a entrada do abrigo, sua expressão séria e determinada. "Estamos seguros aqui, minha filha", Pedro murmurou para Maria, sentindo a atenção dela. "O coronel Severino não vai deixar que nada nos aconteça." As palavras de Pedro, embora ditas com a intenção de consolar, apenas aumentaram a ansiedade de Maria. Ela sabia que Severino estava lá fora, no meio do combate, arriscando sua vida por ela. Aquela consciência era um fardo pesado. Lá fora, a batalha continuava sem trégua. Damião, furioso com a emboscada, berrava ordens para seus homens, impulsionando-os para a frente, cegos pela raiva e pela certeza de que a superioridade numérica lhes daria a vitória. Mas os homens Severino, embora em menor número, lutavam com a ferocidade de quem defendia seu lar e a vida de seu líder. Eles conheciam cada pedra, cada arbusto, cada sombra da fazenda e usavam o terreno a seu favor. Corpos começaram a se acumular na caatinga. O cheiro de pólvora misturava-se ao ferroso odor de sangue, e a poeira levantada pelos pés dos combatentes formava uma névoa sufocante. A escuridão da madrugada começava a ser dissipada pelos primeiros raios do sol, que tingiam o céu de um vermelho doentio, como se o próprio sertão estivesse sangrando. Severino, com a camisa manchada de sangue, parte de seus inimigos, parte de um arranhão superficial que ele nem percebera, avançava como um fantasma na batalha. Ele era um redemoinho de violência controlada, um artista da morte. Seus golpes eram precisos, suas ordens claras e concisas. Ele movia-se com a agilidade de um felino, desviando de golpes e balas com uma intuição quase sobrenatural. A luta se concentrava nos pontos de acesso à fazenda. Os homens de Damião tentavam forçar a entrada, mas as barreiras e as posições estratégicas de Severino causavam baixas significativas. O desespero começava a tomar conta das fileiras de Damião. Eles esperavam uma vitória fácil, mas encontraram uma resistência feroz no abrigo. Maria, apesar do medo, sentiu uma estranha corrente de energia vindo do exterior. Era como se a intensidade da batalha, a fúria de Severino, a atingisse mesmo. Ali, no subterrâneo, ela sabia que o Diabo Loiro estava lutando, não apenas por ele mesmo, mas por ela. O som dos tiros começou a diminuir, gradualmente. O clanger de facões ainda podia ser ouvido, mas com menos frequência. Um silêncio tenso começou a se instalar, quebrado apenas por gemidos de dor e os passos arrastados de homens exaustos. A poeira lentamente baixava. A batalha na caatinga estava chegando ao seu clímax. Severino sabia que Damião não se renderia facilmente. Ele era um homem de orgulho ferido e de vingança implacável. O confronto final era iminente, e o Diabo Loiro estava pronto para enfrentá-lo, sabendo que a vida de Maria e a nova missão que ela havia despertado em seu coração dependiam do resultado daquela luta. O sertão havia se tornado um campo de sangue, mas também um palco, onde a fúria do Diabo Loiro lutava por algo mais do que apenas poder. O sol do sertão, implacável e feroz, finalmente rompeu o véu da madrugada, tingindo o céu de um vermelho sangue que espelhava a brutalidade da batalha. O cheiro de pólvora e suor misturava-se ao ferroso odor de sangue, e a poeira, lentamente, baixava sobre o campo de combate, revelando os corpos caídos e o rastro de destruição. A luta, que havia começado em um caos furioso, agora se concentrava em um silêncio tenso, pontuado por gemidos de dor e os passos arrastados de homens exaustos. Severino, o Diabo Loiro, estava de pé em meio aos corpos de seus inimigos, sua figura imponente e inabalável, apesar das manchas de sangue e poeira que cobriam sua roupa. Sua carabina ainda estava em punho, mas seus olhos azuis varriam o cenário com uma intensidade mortal, buscando seu alvo principal. Ele sabia que Damião não havia fugido. O orgulho e a sede de vingança do fazendeiro eram grandes demais para permitirem uma retirada, e então ele o viu. Damião emergiu da névoa de poeira e fumaça, um homem corpulento e bruto,
com uma expressão de ódio puro, distorcendo suas feições. Seus olhos, injetados de sangue fixavam-se em Severino, com uma fúria assassina. Ele carregava uma peixeira longa e afiada, a lâmina reluzindo perigosamente sob o sol nascente. Atrás dele, o que restava de seus homens parecia esmorecer, exaustos e desmoralizados pela resistência inesperada do Diabo Loiro. Mas Damião, não. Ele era a personificação da raiva. Severino! A voz de Damião rasgou o ar, carregada de ódio e promessas de morte. Você pagará por isso. Queira ambos, meus homens, e pela minha propriedade. Severino não respondeu com palavras. Sua resposta foi um movimento calculado, um passo à frente, seu facão agora em sua mão livre, pronto para o combate corpo a corpo. A rivalidade entre os dois mais poderosos do sertão, há muito latente, estava prestes a ser definida em um duelo final e sangrento. Damião, com um grito gutural, avançou primeiro. Ele era forte, movendo-se com a força bruta de um touro, e sua peixeira era um relâmpago em sua mão. Severino, no entanto, era mais ágil, um predador que preferia a precisão à força bruta. Ele desviou do primeiro golpe de Damião com uma facilidade impressionante. O facão do inimigo cortando o ar onde sua cabeça estivera segundos antes. O clanger do metal preencheu o ar quando o facão de Severino encontrou a peixeira de Damião. Faíscas voaram. Cada golpe era calculado para matar. Cada movimento, uma dança mortal entre dois guerreiros experientes na arte da sobrevivência no sertão. Damião atacava com fúria cega, buscando esmagar Severino com sua força. Severino, por sua vez, respondia com golpes rápidos, mirando os pontos vulneráveis de seu oponente. Buscando uma abertura na guarda furiosa de Damião, a poeira subia, com os movimentos frenéticos, formando uma nuvem que os envolvia. O suor escorria pelo rosto de Severino, mas seus olhos mantinham a mesma concentração fria. Ele notava o cansaço nos movimentos de Damião, a lentidão crescente em seus golpes. O fazendeiro havia subestimado a resistência do Diabo Loiro e agora pagava o preço pela sua arrogância. Os poucos homens de Severino que ainda estavam de pé observavam o duelo, tensos, prontos para intervir se necessário, mas sabendo que aquele era um confronto pessoal, um acerto de contas entre os dois coronéis. A tensão era insuportável, o silêncio da fazenda quebrado apenas pelo som metálico das armas e pela respiração pesada dos combatentes. Damião, em um acesso de fúria desesperada, desferiu um golpe poderoso e horizontal, buscando cortar Severino ao meio. Mas o Diabo Loiro antecipou o movimento. Com uma agilidade surpreendente, ele se inclinou para trás, esquivando-se do ataque, e em um movimento fluido, girou seu corpo, trazendo o facão de baixo para cima. O golpe foi certeiro e implacável. A lâmina afiada de Severino atingiu o braço de Damião, desarmando-o. A peixeira voou no ar, caindo a alguns metros de distância, com um baque surdo na areia. Um grito de dor e frustração escapou dos lábios de Damião. Seu braço, agora inútil, pendia mole. Severino não deu trégua. Ele avançou, o facão apontado para a garganta de Damião. O fazendeiro, desarmado e ferido, cambaleou para trás, a expressão de ódio substituída por puro terror. Ele viu a morte nos olhos azuis de Severino, uma morte que ele mesmo havia imposto a tantos outros. O corpo de Damião desabou no chão, não por um golpe mortal, mas pela exaustão e pelo medo, seu rosto pálido e suado. Ele tentou se arrastar para longe, mas a bota de Severino o deteve, pisando firmemente em seu peito. A lâmina do facão do Diabo Loiro parou a poucos centímetros de sua garganta, a ponta fria e ameaçadora. Severino olhou para o homem em desgraça, seus olhos sem qualquer rastro de triunfo, apenas a frieza de quem havia cumprido seu dever. A batalha estava vencida, a fazenda segura, e o terror de Damião havia chegado ao fim. O Diabo Loiro havia prevalecido, como sempre. Mas esta vitória, ele sabia, era diferente. Tinha um sabor amargo. Muitos de seus homens estavam feridos, e a brutalidade da guerra deixou marcas profundas em todos. Com um movimento seco, Severino removeu o facão da garganta de Damião. Aquele homem não morreria por suas mãos naquele momento. A derrota, para Damião, seria uma tortura pior do que a morte. O Diabo Loiro o deixaria para que a vergonha e a humilhação o consumissem. Um destino reservado àqueles que não mereciam. A honra de uma morte rápida em combate. El-se ergo, virando as costas para o inimigo derrotado. Olhou para o céu, para o sol que agora brilhava intensamente,
iluminando a carnificina. Severino, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso da responsabilidade sobre as vidas que dependiam dele. Os homens feridos, as mulheres assustadas no abrigo. Ele olhou para o corpo de Damião inerte no chão, e por um instante, a glória da vitória se misturou com a melancolia da perda, de vidas ceifadas e de um sertão que parecia condenado à violência eterna. A luta havia terminado, mas as consequências, ele sabia, apenas começavam. E o Diabo Loiro, vitorioso, sentia uma estranha exaustão que ia além do físico. O silêncio que se abateu sobre a fazenda de Severino após o confronto final era pesado, quase tão opressor quanto o calor escaldante do sol nascente. O cheiro de pólvora e o ranço ferroso de sangue ainda pairavam no ar, misturando-se ao odor terroso do sertão. Damião jazia no chão, derrotado e humilhado, mas não morto. Sua figura patética sob o olhar de seus próprios homens, que agora se dispersavam em fuga, quebrando a pouca formação que lhes restava. A vitória era inegável, mas para Severino, ela tinha um gosto amargo, um sabor de cinzas que ele não conseguia decifrar. Severino, o Diabo Loiro, estava de pé, imponente, com um facão ainda em sua mão, a lâmina agora limpa do sangue de seu inimigo. Seus olhos azuis percorriam um campo de batalha, avaliando os danos. Corpos espalhados, uns inertes, outros gemendo de dor, marcavam a trilha da carnificina. Eram os homens de Damião, e também alguns dos seus, embora a maioria de seus jagunços. E Vaqueiros estivesse ferida, Severino sentiu o peso da perda, mesmo dos que sobreviveram. Pedro, o velho vaqueiro, mancava em sua direção, o rosto sujo de pó e suor, mas os olhos brilhando com o alívio da vitória. Vencemos, coronel. Severino assentiu, um movimento quase imperceptível de sua cabeça. Pedro, chame as curandeiras e organize os homens para cuidar dos os corpos dos inimigos, que sejam deixados para os urbus. Sua voz era rouca, cansada, mas ainda carregava a autoridade inquestionável do coronel, enquanto seus homens começavam a se mover, auxiliando os feridos e contabilizando as perdas. Severino sentiu um cansaço que ia além do físico. Não era a exaustão de uma batalha bem travada, mas algo mais profundo, que se aninhava em sua alma. Ele, o homem que vivia para a guerra, agora sentia a futilidade dela. Cada vida ceifada, cada ferimento sofrido, parecia pesar sobre seus ombros. Diabo Loiro, o mestre da violência, estava confrontando a consequência de seus atos de uma forma que nunca havia feito antes. Em suas batalhas passadas, as mortes eram apenas números, os ferimentos inevitáveis. Mas agora, com Maria em sua fazenda, com a promessa de uma vida mais justa que ela parecia inspirar, a brutalidade do sertão parecia ainda mais cruel. Mulheres e as crianças começaram a sair do abrigo subterrâneo, seus rostos pálidos e assustados. Maria emergiu por último, guiada por Maria José. Seus olhos vazios, mesmo sem enxergar a destruição, pareciam sentir a atmosfera pesada do pós-guerra. Ela virou o rosto na direção de Severino, como se o procurasse com outros sentidos. Severino caminhou até ela. Maria, ele disse, sua voz um pouco mais suave. Está tudo bem agora. Acabou. Ela sentiu lentamente, um leve tremor ainda em seu corpo. Eu senti, coronel. Senti a fúria e senti a sua força. Ela fez uma pausa e então, com uma voz carregada de uma estranha sabedoria, acrescentou: mas a paz, coronel, a paz é mais difícil de conseguir do que a guerra. As palavras de Maria atingiram Severino como um golpe silencioso. Ela, a mulher cega e frágil, compreendia algo que ele, o poderoso Diabo Loiro, só agora começava a vislumbrar. A verdadeira vitória não estava em derrotar um inimigo, mas em construir algo que durasse. A brutalidade havia garantido a sobrevivência, mas não a paz. Ele olhou para o corpo de Damião, inerte no chão, cercado por seus poucos homens restantes, que se apressavam em levantar o fazendeiro derrotado para longe dali. A humilhação de Damião era total, sua vingança frustrada, seu poder quebrado. Para o mundo do sertão, essa era a justiça, mas para Severino, algo havia mudado. Os feridos, de sua própria gente, eram tratados com pressa. Gritos de dor misturavam-se aos sussurros de agradecimento. Severino, que jamais havia demonstrado fraqueza, agora sentia o peso da responsabilidade sobre suas vidas. Ele havia lutado por eles e por Maria, e essa luta havia revelado uma nova dimensão em sua liderança. Naquela tarde, enquanto o sol se punha
tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, Severino senta-se sozinho em sua varanda. O silêncio, antes opressor, agora era apenas um véu para seus pensamentos. A fazenda estava segura, mas a paz interior ainda estava distante. Ele pensava em Maria, sua fragilidade, sua voz suave, seus olhos vazios que paradoxalmente pareciam ver mais do que os olhos de qualquer pessoa que ele conhecia. Ela havia dito que sua alma era de um protetor, não de um carrasco. Seria possível? Ele, o diabo loiro, nascido e criado na violência, poderia ser algo mais? A vitória amarga o confrontou com uma nova realidade. Seu poder, sua força, sua brutalidade. Tudo isso havia garantido sua sobrevivência, mas não havia preenchido o vazio em seu coração. A vida que ele havia salvo, a vida de Maria, parecia carregar em si a chave para um novo propósito. Ele sabia que a batalha contra Damião havia sido apenas o começo. O sertão continuaria sendo um lugar de violência e injustiça. Mas Severino não seria mais apenas o executor de seu próprio poder. Ele tinha uma nova razão para lutar, uma razão que Maria havia, sem querer, plantado em sua alma. Aquele que antes era o flagelo do sertão, o mais temido dos soldados, agora se via em uma encruzilhada. A vitória, embora brutal, havia-lhe mostrado que a verdadeira força talvez não residisse apenas na capacidade de impor o medo, mas na capacidade de proteger, de curar, de construir. E o diabo loiro, pela primeira vez, sentiu uma estranha mistura de esperança e incerteza, enquanto o sertão se preparava para uma nova noite, e ele para um novo amanhecer em sua vida. A poeira da batalha havia assentado, mas a atmosfera na fazenda de Severino ainda era de recuperação e reflexão. Os gemidos dos feridos eram menos frequentes, substituídos pelos sussurros das curandeiras e o cheiro doce de ervas medicinais. Severino, apesar da vitória inegável, carregava um peso que não era de ferimentos físicos, mas da exaustão de uma alma que começava a ser questionada. A vitória amarga o havia forçado a olhar para dentro de si mesmo, para além da imagem do diabo loiro. Maria, que agora se movimentava com um pouco mais de desenvoltura, embora ainda guiada pelos sons e toques, sentia a mudança na fazenda. Não era apenas a ausência de gritos de batalha, mas uma quietude diferente, mais introspectiva. Ela percebia a tensão nos homens de Severino, a preocupação em suas vozes, e sentia com uma clareza quase dolorosa a perturbação no próprio coronel. Severino havia se tornado mais presente. Ele não era um homem de conversas vazias, mas seus olhares para Maria, suas visitas breves e silenciosas à casa dela, eram constantes. Ele queria ter certeza de que ela estava segura, que seu refúgio não seria mais ameaçado. Mas havia algo mais, uma curiosidade, um desejo de entender a mulher que havia despertado nele tantos sentimentos conflitantes. Um dia, enquanto Severino estava sentado em sua varanda, observando o sol se pôr, Maria José, a esposa de Pedro, o abordou. Coronel, a Maria, ela está muito agradecida, e ela quer falar com o senhor. A sós, Severino sentiu um arrepio. A sós, era algo que ele não esperava. Ele assentiu, e Maria José foi buscá-la. Maria foi conduzida até a varanda, sua figura esguia, contrastando com a robustez do coronel. A luz fraca do entardecer lançava sombras longas, mas seus olhos, mesmo vazios, pareciam carregar uma profundidade que Severino só agora começava a notar. Ele a convidou a sentar-se. O silêncio se estendeu por alguns instantes, quebrado apenas pelo couchar distante dos sapos e o farfalhar das folhas ao vento. Maria respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo importante. Coronel Severino, ela começou, sua voz suave, mas firme, sem o tremor de antes. Eu sei que o Senhor arriscou sua vida por mim, e eu sou grata. Mais do que palavras podem expressar, Severino balançou a cabeça. Não precisa agradecer, Maria. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ela sorriu levemente, um sorriso que iluminou seu rosto mesmo sem a luz dos olhos. Não, coronel, o Senhor fez mais do que tinha que ser feito. O Senhor me deu uma vida de volta, e não é por acaso que estou aqui. As palavras dela intrigaram Severino. Que quer dizer com isso, Maria? Ela hesitou por um momento, e então, em um tom quase místico, começou a revelar um segredo que guardava em seu coração, algo que nem mesmo a cegueira e o trauma haviam conseguido apagar. Desde pequena, ela começou. Eu sempre tive dom. Eu sempre sentia as plantas, as ervas. Sabia qual delas curava uma febre, qual acalmava uma dor,
Minha avó era assim. Ela me ensinou. Ela era, na verdade, uma curandeira, com o dom de manipular ervas e remédios ancestrais, um conhecimento que havia sido passado por gerações de mulheres em sua família. Mesmo na senzala, eu curava os outros escravos, escondida, com o que a terra me dá. Severino ouvia atentamente, a surpresa crescendo em seu peito. Ele, que sempre zombou de crendices e bruçarias, estava ouvindo uma mulher cega falar de dons e curas. Mas a convicção em sua voz era inegável. Maria continuou, e suas próximas palavras o deixaram verdadeiramente sem palavras. Mas havia algo mais, coronel, algo que veio depois da escuridão dos meus olhos. Quando perdi a visão, outros sentidos se aguçaram. Eu comecei a sentir as pessoas, não apenas o toque, o cheiro, a voz, mas algo mais profundo. Eu consigo sentir as almas das pessoas, coronel. É uma espécie de sexto sentido que me guia, mesmo na escuridão. Severino sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da noite. Sentir almas, aquilo era loucura. Mas a forma como ela falava, com tamanha seriedade e convicção, impedia de dúvida. Eu sinto quando a pessoa tem o coração bom, mesmo que a vida a tenha endurecido. Eu sinto quando há maldade pura, como nos homens que o Senhor derrotou. E eu sinto, o Senhor, coronel. Severino, que nunca havia deixado transparecer emoção, sentiu seu coração martelar. O que aquela mulher cega havia visto nele? Maria estendeu a mão e, hesitantemente, tocou o rosto de Severino. Seus dedos, delicados e surpreendentemente firmes, tatearam as linhas de seu rosto, as cicatrizes, a aspereza de sua barba por fazer. Seus olhos vazios estavam fixos no que ela sentia. Quando o Senhor me salvou, senti sua fúria. Sim, ela sussurrou, o toque leve, quase etéreo, mas também senti uma força diferente, uma força que não é apenas para destruir. E quando sua mão na noite dos meus pesadelos, senti a sua alma. Ela fez uma pausa, e então proferiu as palavras que o deixaram, de fato, sem palavras. Coronel Severino, sua alma é de um protetor, não de um carrasco. O Senhor tem uma grande missão, e a salvação desta terra do nosso sertão pode estar em suas mãos. O Senhor é o diabo loiro para os seus inimigos, mas para os fracos e oprimidos, o Senhor pode ser a luz. Severino, o diabo loiro, o homem que jamais havia derramado uma lágrima, sentiu os olhos marejarem. Aquelas palavras, ditas por uma mulher cega, uma escrava resgatada, penetraram sua armadura de anos de dureza e violência. Ele nunca havia se visto de tal forma, um protetor, ele, o que Maria havia visto nele, que ninguém mais havia percebido, a revelação dela, o segredo de sua percepção profunda. Não apenas o chocou, mas o confrontou com uma verdade sobre si mesmo, que ele jamais sequer imaginou. A vida que ele havia salvo, estava agora desvendando um novo propósito para a sua própria. E o diabo loiro, o mais temido dos soldados, estava pela primeira vez, verdadeiramente sem palavras. As palavras de Maria ressoaram no peito de Severino, como um trovão silencioso no meio da caatinga. Sua alma é de um protetor, não de um carrasco. Ele, o diabo loiro, o homem de ferro forjado na violência, cujos atos eram sinônimos de terror e imposição, sentiu uma onda de algo indescritível. Não era medo nem raiva, mas uma espécie de revelação. Aquelas frases, ditas por uma mulher cega, uma escrava que ele havia resgatado do inferno, penetraram sua armadura com uma profundidade que nenhuma bala ou facão jamais conseguira. Ele permaneceu ajoelhado, a mão de Maria ainda em seu rosto. Os dados dela, delicados e surpreendentemente firmes, tateavam as linhas de sua face, as cicatrizes, a aspereza de sua barba por fazer. Severino sentia a leveza do toque, e em contraste, o peso das palavras que ela acabara de proferir. L.Q. nunca havia se exposto a tal vulnerabilidade. Agora se via no diante da percepção de Maria. Como? Como você pode saber? Severino finalmente conseguiu perguntar. Sua voz rouca, quase um sussurro, tão diferente do grito de comando que seus homens estavam acostumados a ouvir. A dúvida não era sobre a veracidade do que ela dizia, mas sobre a incompreensão de uma verdade que ele nunca havia sequer imaginado sobre si mesmo. Maria sorriu novamente. Um sorriso leve e enigmático que iluminava seu rosto, mesmo sem o brilho dos olhos. Eu não vejo com os olhos, coronel. Eu vejo com a alma. E a sua alma, ela tem uma luz,
dura sim, escondida sob muitas camadas de dor e de luta. Mas é uma luz que busca a justiça, a proteção. Ela retirou a mão de seu rosto, mas o toque parecia permanecer. Uma brágua quente em sua pele, ela explicou que sua cegueira para Doc Selmont havia dotado de uma visão interior. Os olhos físicos se fecharam, mas a visão da alma se abriu. Às vezes, em flashes, vejo sombras, auras ao redor das pessoas, cores que indicam a intenção. Mas a verdadeira visão está em sentir a essência, o que está no coração de cada um. Era uma espécie de clarividência sensorial, além do comum que ela havia desenvolvido após a perda de sua visão. E quando senti o Senhor no riacho, senti sua fúria contra a crueldade. Sim, mas senti também a sua indignação, a sua aversão à covardia. E depois, quando me trouxe para cá, senti a sua preocupação, sua responsabilidade. O Senhor não me salvou por um capricho, coronel. O Senhor me salvou porque não suportava a injustiça que eu estava sofrendo. Severino sentiu um nó na garganta, e pela primeira vez em anos, os olhos do diabo loiro marejaram. Ele se virou, tentando disfarçar, mas as emoções eram fortes demais para serem contidas. Aquelas palavras eram como um bálsamo para feridas que ele nem sabia que existiam em sua alma. Feridas de uma vida inteira de solidão, de dureza autoimposta, de uma existência sem propósito além da sobrevivência e do poder. Ele, que sempre zombou de crendices e misticismos, agora ouvia uma mulher cega falar de almas e luzes e não conseguia duvidar. Havia uma verdade inegável nas palavras dela, uma ressonância que atingia o cerne de seu ser. Maria, com sua visão interior, havia despertado algo adormecido em seu coração, algo que ele havia enterrado sob camadas de brutalidade e desilusão. Você acha que eu posso ser um protetor? Ele perguntou, sua voz ainda embargada, virando-se para ela novamente. Maria sentiu um sorriso sereno em seu rosto. O senhor já é, coronel. Só não sabia disso. Sua força não é para oprimir, mas para defender. Sua liderança não é para tiranizar, mas para guiar. A diferença entre um carrasco e um protetor está na intenção. E a sua intenção, mesmo que disfarçada por uma vida de violência, sempre foi de impor uma ordem, mesmo que brutal. Agora, o senhor pode escolher impor uma ordem justa. Ela se aproximou dele e, com uma delicadeza quase etérea, pegou a mão. Calerrada de Severino esta terra, coronel, o sertão. Ele precisa de um protetor. Precisa de alguém com a força para enfrentar a maldade e a coragem para semear o bem. O senhor tem essa força. O senhor tem essa coragem. Severino olhou para a mão de Maria em sua, tão pequena, tão frágil, mas transmitindo uma força que o abalava até os alicerces. As palavras dela eram mais do que um elogio. Eram uma profecia, uma incumbência a que o momento, na varanda da fazenda de Severino, sob o céu estrelado do sertão, foi um divisor de águas. O diabo loiro, o mais temido dos soldados, estava se transformando. Não era uma mudança repentina, mas o início de um processo de cura. A mulher cega, com sua luz interior, havia curado não apenas seus ferimentos físicos, mas a própria alma do temido coronel. Ela havia mostrado a ele uma visão de si mesmo que ele jamais havia tido, uma visão de um propósito maior. Ele se levantou, a mente fervilhando de pensamentos. As palavras de Maria ecoavam em sua cabeça. Salvação desta terra. Pod M. Swasmas. A fúria que o impulsionava a lutar contra Damião agora ganhava um novo sentido. Não era apenas vingança ou defesa de seu domínio. Era a promessa de um novo caminho, um caminho de justiça e proteção para os oprimidos do sertão. Severino olhou para Maria, seus olhos azuis brilhando com uma nova luz. Ele tinha uma missão, e essa missão havia sido revelada por uma escrava, cega, que havia visto nele o que ninguém mais havia sido capaz. A cura inesperada de sua alma havia começado, e o diabo loiro, o temido coronel, estava pronto para abraçar um novo destino, um destino que o levaria a ser a luz em um sertão, ainda sombrio. As palavras de Maria ecoando na mente e na alma de Severino haviam acendido uma brasa que ele nem sabia que existia. Sua alma é de um protetor. Aquela frase, dita por uma mulher que enxergava com um coração, desmantelou anos de autoimposição de dureza, de uma vida forjada na violência do sertão. O diabo loiro, acostumado a impor sua vontade pelo medo e pela força bruta, sentia-se estranhamente leve, como se um fardo invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Naquela noite, Severino não dormiu. Ele caminhou pela fazenda,
sob o manto estrelado do sertão, sentindo uma inquietude diferente, não de preocupação, mas de um propósito recém-descoberto. As lembranças das batalhas, das mortes que havia causado, dos medos que havia semeado, pareciam ganhar um novo significado. Tudo aquilo, ele percebia agora, havia sido uma preparação, um caminho tortuoso que o levava a este ponto. A vila que ele dominava, a força que ele possuía, não deveriam ser para oprimir, mas para defender. Ao amanhecer, Severino convocou seus homens. A atmosfera estava carregada de expectativa. Eles esperavam novas ordens de patrulha, talvez a perseguição de Damião ou a imposição de alguma nova lei. Mas o que Severino disse o surpreendeu. Meus homens, ele começou, sua voz grave, mas com uma autoridade que ia além da habitual. A guerra com Damião terminou, mas a nossa luta, ela não acabou. Ele fez uma pausa, varrendo os rostos de seus jagunços e vaqueiros. Esta terra, o nosso sertão, está doente, doente de crueldade, de injustiça, de homens que oprimem os fracos. Os homens se entreolharam, confusos. O coronel estava falando de um jeito diferente. Eu vivi para a guerra, para o poder. Severino continuou, sua voz ganhando uma nova cadência, mais reflexiva. E conquistei o que queria. Mas a paz, a verdadeira paz, ela não vem do sangue derramado, ela vem da justiça. Ele olhou para Pedro, o velho vaqueiro, que assentiu lentamente, seus olhos marejados de uma compreensão silenciosa. A partir de hoje, Severino declarou, sua voz ecoando pela fazenda, nós não seremos apenas os protetores desta fazenda. Seremos os protetores de quem não tem voz, de quem é oprimido, de quem é escravizado. Esta fazenda será um refúgio para os que sofrem, e a minha força, a minha autoridade, elas serão usadas para trazer a justiça a este sertão. Um burburinho entre os homens. Alguns pareciam confusos, outros surpresos, mas a maioria, especialmente os mais velhos e leais, sentia a gravidade das palavras de seu líder. Eles haviam visto a mudança em Severino nos últimos dias, a forma como ele cuidava da mulher cega. E agora, essa mudança se revelava em um propósito maior. Severino não estava pedindo, ele estava ordenando. Sua promessa não era apenas para seus homens, mas para Maria, para si mesmo e para o sertão. Ele usaria sua força para o bem, que protegeria os oprimidos e que jamais permitiria que a crueldade prevalecesse. O diabo loiro, o mais temido dos soldados, estava se transformando em algo muito maior, um farol de esperança em um deserto de injustiça. Ele, que antes impunha a lei do mais forte, agora buscaria a lei da retidão. Ele, que antes saqueava e intimidava, agora restauraria e defenderia. O conceito da justiça em sua boca, antes sinônimo de vingança brutal, agora carregava um peso moral, um desejo de equilíbrio e equidade. Maria, com sua visão interior, tornou-se sua conselheira mais valiosa. Ela não o via com os olhos, mas com a alma, e isso lhe dava uma perspectiva única. Severino, que jamais havia pedido conselhos, agora ouvia atentamente as palavras dela. Ele pedia sua opinião sobre as disputas entre pequenos fazendeiros e os mais poderosos, sobre os casos de injustiça que chegavam à fazenda. Coronel, a força sem sabedoria é como um rio sem margens. Pode destruir tudo em seu caminho, ela disse um dia, quando ele estava indeciso sobre como lidar com um coronel vizinho que explorava seus trabalhadores. Use sua força para criar as margens, para guiar a água para onde ela pode irrigar, não para onde ela pode afogar. Severino a ouvia, e a cada palavra sentia sua mente se expandir. Maria o ensinava a ver o sertão não apenas como um campo de batalha, mas como uma terra que precisava de cuidado, de proteção. Ela o ajudava a temperar sua brutalidade com discernimento, a direcionar sua fúria contra a injustiça e não contra a vida inocente. Ele começou a implementar mudanças. Pequenas vilas próximas à sua fazenda, antes aterrorizadas por sua fama, agora encontravam nele um defensor. Ele resolveu disputas de terras de forma justa, interveio em casos de escravidão, libertando homens e mulheres, e garantiu que os fracos tivessem voz. Sua reputação, antes construída no medo, começou a ser reescrita com atos de justiça. Os homens da fazenda, que no início estavam hesitantes, começaram a entender. A nova missão de Severino não os enfraquecia, mas lhes dava um propósito maior. Eles, que antes eram temidos por suas ações violentas, agora eram vistos com uma mistura de respeito e esperança pelos camponeses e pequenos proprietários.
promessa de um novo caminho não era fácil. O sertão era um lugar cruel, e nem todos aceitariam a nova postura do Diabo Loiro. Inimigos antigos e novos surgiriam, desafiando sua autoridade e sua recém-descoberta justiça. Mas Severino estava pronto. Ele tinha Maria ao seu lado, não apenas como sua protegida, mas como sua bússola moral. A voz que o guiava na escuridão, ele olhou para Maria, que estava sentada no terreiro, trançando os cabelos de uma das crianças. Da fazenda, a visão dela, mesmo sem poder vê-lo, era uma fonte de inspiração. Ela havia vindo do inferno, carregava a escuridão da cegueira, mas irradiava uma luz que estava curando o próprio Diabo Loiro. E ele sabia que, para o sertão, para Maria e para si mesmo, aquela promessa de um novo caminho era a única forma de encontrar a verdadeira redenção. O coronel Severino, o homem que antes só via a guerra, agora via a esperança. O tempo no sertão é um rio lento, mas implacável, esculpindo a paisagem e as almas com a mesma força. Meses se transformaram em anos, e com eles, a fazenda de Severino se tornou mais do que um refúgio. Transformou-se em um farol de justiça e esperança em uma terra castigada. O coronel Severino, outrora o temido Diabo Loiro, agora era conhecido por outro apelido. Sussurrado com reverência e gratidão, o protetor do sertão, ele dedicou sua vida a reconstruir não apenas sua fazenda, mas a própria estrutura de justiça na região. As terras que antes eram dominadas por coronéis tiranos, como Damião Menos, cuja humilhante derrota o havia forçado a se exilar. Sua reputação em frangalhos agora viam Severino intervir em nome dos fracos e oprimidos. Disputas de terra eram resolvidas com equidade. Os pequenos proprietários encontravam apoio, e a escravidão, antes uma chaga aceita, era combatida com a mesma ferocidade com que ele antes impunha seu poder. Maria, com sua sabedoria e seu dom de ver as almas tornar-se sua conselheira mais valiosa, sua sombra silenciosa e sua bússola moral. Ela não o via com os olhos, mas enxergava sua essência, seus dilemas, suas fraquezas e suas forças. Severino, o homem que nunca havia buscado conselhos, passou a confiar cegamente em sua percepção. As conversas entre eles eram longas e profundas, muitas vezes sob o céu estrelado do sertão, onde Maria sentia a energia das estrelas, e Severino aprendia a ouvir a voz de sua própria consciência. Ela o ensinou a temperar sua força bruta com discernimento, a usar a autoridade não para oprimir, mas para ela. Ele a viu curar doentes com suas ervas e palavras de consolo, trazendo alívio onde antes só havia desespero. Maria, a mulher que havia sido arrastada do inferno do cativeiro, tornou-se a personificação da cura e da esperança. A fazenda, antes um bastião militar, florescia. Mais famílias de pequenos agricultores e ex-escravos vieram buscar abrigo e trabalho, sob a proteção de Severino. Construíram-se pequenas escolas para as crianças, e o senso de comunidade e solidariedade crescia, algo raro e precioso no sertão. Um dia, Severino estava sentado em sua varanda, como fazia todas as tardes, observando a vida que havia ajudado a construir. As crianças corriam no terreiro, o gado pastava pacificamente, e as mulheres cantavam enquanto trabalhavam. Era uma cena de paz, uma que ele jamais imaginou ser possível em sua vida. Maria se aproximou, guiada pela brisa e pelo som da vida na fazenda. Ela sentou-se ao lado dele, e o silêncio confortável entre eles era uma prova da profunda conexão que haviam forjado. Maria agora era sua companheira, não por laços de sangue, mas por uma união de almas e propósitos. Severino a observou. Ela estava mais forte, seu rosto delicado, embora marcado pelas provações, irradiava uma serenidade que a tornava bela. Seus olhos, velados pela cegueira, não diminuíam sua presença, mas a intensificavam, pois a profundidade de sua visão interior a tornava única. E então, em um momento de pura quietude, enquanto Severino observava Maria, que agora era sua companheira inseparável, ajudando os doentes com suas ervas e suas palavras de consolo, ele viu algo que o deixou verdadeiramente. Sempre não era uma visão física, não era um milagre que restaurasse a visão de Maria, ou uma revelação divina em um relâmpago. Era algo muito mais profundo, algo que ia além dos sentidos. Ele viu que a verdadeira força não estava na violência, mas na compaixão. Ele viu que a verdadeira visão não vinha dos olhos, mas do coração. E ele percebeu que a mulher cega, com sua luz interior,
havia curado não apenas seus ferimentos físicos e emocionais, mas a própria alma do temido diabo loiro. Ela havia desvendado as camadas de escuridão que ele havia construído em torno de si, revelando o protetor que sempre esteve lá, adormecido, naquele momento. Severino não sentiu a fúria que o impulsionava em combate, nem a sede de poder que o definira. Por tanto tempo, ele sentiu uma paz profunda e uma gratidão avassaladora. Maria, a escrava cega que ele havia salvado, havia se tornado sua redenção. Ela havia lhe mostrado que a maior vitória não era sobre inimigos, mas sobre si mesmo. O homem que antes era o flagelo do sertão, o mais temido dos soldados, agora era sua esperança. Ele havia se transformado, não em um santo, pois a dureza do sertão sempre faria parte dele, mas em um líder justo, um protetor, um homem que entendia que a verdadeira força residia na capacidade de defender os fracos e de trazer a luz para as sombras. Severino virou o rosto para Maria, e embora ela não pudesse vê-lo, ele sabia que ela sentiria a profundidade de seu olhar. Ele não disse uma palavra, pois não havia palavras que pudessem expressar a imensidão do que ele havia visto. Aquele que antes vivia para o combate e a intimidação, agora vivia para a proteção e a justiça. E tudo isso, ele percebeu, havia começado com um grito desesperado de uma escrava cega, e a visão que ela lhe deu depois o deixou, para sempre, sem palavras.